Olá, meu nome é Alexandre Gori Maia e esta é a aula de simultaneidade e variáveis instrumentais. Na análise de regressão tradicional, assumimos que a variável dependente y é determinada por um ou mais regressores x. Entretanto, pode haver simultaneidade na relação entre o regressando y e o regressor x, ou seja, a variável x pode ao mesmo tempo determinar y e ser determinado por y. Por exemplo, a condição de saúde x influenciaria o desempenho profissional e, consequentemente, a renda individual do trabalho y. Ao mesmo tempo, a condição de saúde X dependeria da renda para investimentos em cuidados médicos e sanitários. Ou seja, haveria simultaneidade entre condição de saúde X e renda do trabalho Y. O problema é que os estimadores de MQO seriam tendenciosos e inconsistentes na presença de simultaneidade. A solução apresentada nesta aula é o método de mínimos quadrados em dois estágios, com o uso de variáveis instrumentais. A simultaneidade quebra o pressuposto da esperança condicional zero. A esperança condicional zero significa que o valor esperado dos erros é zero, independente dos valores dos regressores x. Isso significa afirmar que não há relação entre os valores dos erros do modelo E e os valores dos regressores x. No exemplo do modelo para a renda do trabalho como uma função da condição de saúde, significaria afirmar que não há relação entre os fatores não observados que afetam a renda, como origem social e acesso à informação, e a condição de saúde x. O pressuposto da esperança condicional zero é necessário para que os estimadores de MQO sejam não tendenciosos e consistentes. É um pressuposto fundamentalmente teórico, pois os valores dos erros usualmente não são conhecidos. Ou seja, eu não posso simplesmente testar se os valores dos erros estão ou não associados aos regressores. Esse pressuposto pode ser quebrado em diferentes situações. Entre essas, esta aula destacará a relação de simultaneidade entre regressando e regressor. Seria o caso da possível causalidade reversa entre condição de saúde e renda do trabalho. Caso o pressuposto da esperança condicional zero seja satisfeito, ou seja, caso os erros do modelo não estejam relacionados aos valores de um regressor x, o regressor x é denominado exógeno. Entretanto, caso o pressuposto seja quebrado, ou seja, caso os erros estejam relacionados ao regressor x, o regressor x é denominado endógeno. Assim, se o regressor x é endógeno, significa que esse está relacionado aos erros do modelo de regressão. Por exemplo, seja a relação entre a quantidade demandada y e o preço de um produto X. A reta de regressão expressa a relação entre a demanda esperada e os valores condicionados do preço X. Para um dado preço x1, a demanda esperada, representada pelo ponto de interseção do valor x1 com a reta de regressão, é representada pela esperança de y1. Os valores observados de y, representados pelos pontos verdes, podem se desviar da reta de regressão por fatores não controlados no modelo. Esses desvios são representados pelos erros E no modelo de regressão. Em uma função de demanda, espera-se que a demanda caia caso o preço aumente. Assim, para um dado preço x2 maior que x1, a demanda esperada y2 seria menor que y1. Novamente, eu observo desvios em relação à demanda esperada, que representam fatores não controlados pelo modelo. O pressuposto da esperança condicional zero assume que os erros não estejam correlacionados aos regressores. Por exemplo, imagine que o consumo observado dado um preço x1 seja superior ao consumo esperado y1. Esse desvio é representado pelo erro E1 na figura e pode ser, por exemplo, o efeito de variações no gosto da pessoa pelo produto.
Pela teoria microeconômica, eu sei que se o consumo estiver acima do esperado, haverá uma pressão sobre a oferta e o preço tenderá a aumentar. Ou seja, um efeito positivo de uma variação no gosto sobre o consumo causará um efeito simultâneo no preço. Em outras palavras, o regressor X estaria associado ao erro do modelo. Seria uma variável endógena. Em outras palavras, choques não observados na demanda Y também afetarão o preço do produto X. Como consequência, eu não conseguirei observar a real relação entre o valor esperado de Y e o regressor X. Ou seja, as estimativas de MQO para o modelo de regressão tendem a ser tendenciosas e inconsistentes. A teoria microeconômica define a relação de simultaneidade entre quantidade e preço. Isso significa que eu posso representar tanto a quantidade como uma função do preço, que é a denominada função de demanda, quanto o preço como uma função da quantidade, que é a denominada função de demanda inversa. A função de demanda pressupõe que a quantidade demandada QD diminui à medida que o preço P aumenta. O consumidor estaria menos disposto a consumir o produto caso seu preço aumente. Por outro lado, a função de oferta da teoria microeconômica assume que a quantidade ofertada QO aumenta à medida que o preço P aumenta. Os produtores estariam mais dispostos a aumentar a oferta à medida que os preços de venda sejam maiores. O problema é que os valores de preço e quantidade que eu observo no mercado são aqueles do equilíbrio entre as forças de demanda e oferta. Ou seja, o valor observado da quantidade demandada QD é o mesmo da quantidade ofertada QO na minha amostra. Como consequência, eu não poderei estimar separadamente as duas equações. Eu não saberia se estou estimando a função de demanda com uma relação negativa entre quantidade e preço, ou uma função de oferta, com uma relação positiva entre quantidade e oferta. Eu preciso definir uma nova estratégia de estimação que considere a simultaneidade entre preço e quantidade, ou seja, que estime simultaneamente as equações para as funções de demanda e oferta. A simultaneidade entre preço e quantidade implica que os erros do modelo de regressão estarão associados aos regressores das funções de demanda e oferta. Por exemplo, seja a função de demanda representada pela variável dependente QD como uma função do regressor endógeno P mais um choque aleatório ED. Essa função é representada pela reta vermelha da figura. A função de oferta é representada pela variável dependente QO como uma função do preço P, mais um choque aleatório EO. É a reta roxa da figura. Suponha que o preço observado de equilíbrio seja igual a P0 e a quantidade igual a Q0. Esses valores representam o cruzamento das funções de demanda e oferta na teoria microeconômica. Agora suponha que a quantidade demandada aumente de Q0 para Q1 devido a um choque de demanda, uma mudança positiva no hábito de consumo da população, por exemplo. A teoria microeconômica me diz que a função de demanda se moverá para cima e o novo preço de equilíbrio será igual a P1. Ou seja, um choque não observado na função demanda, representado pelo erro ED, aumentou a demanda QD e também aumentou o preço, que passou de P0 para P1. Analogamente, suponha que a quantidade ofertada diminua de Q0 para Q2, devido a um choque de oferta, uma variação climática inesperada, por exemplo. Neste caso, a função de oferta se deslocará para cima e o preço passará de P0 para P2. Ou seja, um choque não observado na função oferta, representado pelo erro EO, reduziu a quantidade ofertada QO e também aumentou o preço P, que passou de P0 para P2. Moral da história: os erros ED e EO dos modelos estão associados ao regressor P, que é uma variável endógena.
Um sistema de equações simultâneas é composto por duas ou mais equações. Essas equações são também chamadas de equações da forma estrutural. Cada equação define a relação de um regressando endógeno como uma função de um ou mais regressores que podem ser exógenos ou endógenos. Por exemplo, suponha que a variável y1 seja uma função linear dos regressores y2 e x1, mais um erro aleatório e1. A segunda equação indica que a variável y2 é uma função linear dos regressores y1 e x1, mais um erro aleatório e2. Ou seja, a variável y2 determinaria a variável y1 na primeira equação e, simultaneamente, seria determinada pela variável y1 na segunda equação. Analogamente, a variável y1 determinaria a variável y2 na segunda equação e, simultaneamente, seria determinada pela variável y2 na primeira equação. Há, portanto, uma relação de simultaneidade ou causalidade reversa entre y1 e y2. Como consequência, os erros E1 da primeira equação, que estão associados aos valores do regressando y1, estariam também simultaneamente associados aos valores do regressor y2. Ou seja, a variável y2 na primeira equação seria endógena. Analogamente, os erros E2 da segunda equação, que estão associados ao regressando y2, estariam também simultaneamente associados ao regressor y1, que seria uma variável endógena. Por exemplo, suponha que y1 seja a renda do trabalho, y2 a condição de saúde e x1 a escolaridade. A primeira equação indicaria que a renda do trabalho dependeria da condição de saúde e da escolaridade. A segunda equação indicaria que a condição de saúde também dependeria da renda do trabalho e da escolaridade. Condição de saúde e renda do trabalho seriam simultaneamente determinadas. Como consequência, erros E1 que afetam a renda do trabalho, como origem social e acesso à informação, estariam também associados à condição de saúde. Analogamente, erros E2 que afetam a condição de saúde, como estilo de vida e hábitos saudáveis, estariam também associados à renda do trabalho. Como os regressores y2 na primeira equação e y1 na segunda equação são endógenos, as estimativas de MQO para as equações seriam tendenciosas e inconsistentes. Agora eu utilizarei uma amostra do Suplemento de Saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, para analisar a relação entre saúde e renda do trabalho. Os dados referem-se às análises apresentadas num artigo publicado na Revista Brasileira de Economia e Sociologia Rural em 2010. Detalhes sobre os dados e análises podem ser consultados no link disponível nesta rotina. O objetivo central é verificar o impacto da renda do trabalho sobre a condição de saúde dos ocupados. A condição de saúde é medida por uma variável binária, que assume 1 quando a pessoa apresenta saúde boa ou muito boa. Os determinantes da condição de saúde seriam, além do log da renda, a idade e a escolaridade da pessoa. Apenas uma pessoa responde ao questionário da PNAD em cada domicílio, ou seja, a saúde dos demais moradores do domicílio é declarada por outra pessoa. Para controlar erros de medida na declaração, o modelo inclui uma binária chamada declarante, que assume 1 se a declaração de saúde foi dada pela própria pessoa. Primeiro, eu utilizo a função LM do R para ajustar um modelo de probabilidade linear para a variável dependente boa saúde. A estimativa associada à variável log da renda é positiva e significativa. Em média, a probabilidade de se declarar saudável aumentaria em 0,1 ponto percentual para cada variação de 10% na renda do trabalho, ceteris paribus. O problema é que o regressor LN da renda é provavelmente endógeno.
O bom desempenho profissional e, consequentemente, a renda também dependeriam da condição de saúde. Essa relação é expressa pela segunda equação de meu sistema de equações simultâneas. O log da renda do trabalho seria uma função da condição de boa saúde, idade e escolaridade, além da posição na ocupação. Ou seja, as estimativas de MQO podem ser tendenciosas e inconsistentes. Mas se os estimadores de MQO são tendenciosos na presença de endogeneidade, o que então eu posso fazer? Eu posso obter estimadores consistentes usando variáveis instrumentais. Seja, por exemplo, a relação entre uma variável dependente y e um regressor x. Caso o regressor x possua relação com os erros z, esse regressor será endógeno e as estimativas de MQO serão tendenciosas e inconsistentes. Por exemplo, x seria a renda do trabalho e os erros e seriam hábitos saudáveis. Uma variável instrumental z é aquela que possui relação com o regressor endógeno x, mas não possui relação com os erros z do modelo original. Ou seja, o instrumento z não possui a parte azul em sua composição, que estaria associada aos erros z. No nosso exemplo, um instrumento para a renda x poderia ser a posição na ocupação, que influenciaria o prestígio da ocupação e a renda do trabalho, mas possuiria pouca relação com hábitos saudáveis. A ideia é utilizar apenas a parte do regressor x que está associada ao instrumento z, descartando tudo mais, incluindo a parte azul associada aos erros e. Econometricamente, eu faço isso ajustando o modelo do regressor endógeno x como uma função do instrumento z, salvando os valores previstos do ajuste. Esse procedimento é denominado de primeiro estágio da estimação. O segundo estágio dessa estratégia de estimação consiste em ajustar o modelo original, substituindo os valores originais de x pelos valores previstos de x do primeiro estágio. Esses valores previstos salvam apenas a parcela de x associada ao instrumento, ou seja, descartam a parcela azul associada aos erros z do modelo original. Ou seja, a variável x-chapéu do segundo estágio seria exógena. Essa estratégia de estimação com variáveis instrumentais é denominada de mínimos quadrados em dois estágios. Suas estimativas serão consistentes, apesar de poderem ser viesadas para amostras pequenas. O método de mínimos quadrados em dois estágios obtém estimativas consistentes na presença de regressores endógenos. Por exemplo, seja o modelo de y1 como uma função dos regressores y2 e x. Essa equação é denominada de equação da forma estrutural. Suponha ainda que o regressor y2 seja endógeno, ou seja, esteja associado aos erros z. Primeiramente, eu preciso encontrar pelo menos um instrumento exógeno z para o regressor endógeno y2. Esse instrumento precisa apresentar forte relação com o y2, mas não pode estar associado aos erros z. Em seguida, eu modelo o regressor endógeno y2 como uma função de todos os regressores exógenos do sistema. No caso, os regressores exógenos seriam a variável x mais a variável instrumental z. Essa equação é denominada de forma reduzida. O objetivo da equação da forma reduzida é salvar apenas a parcela de y2 que esteja associada aos regressores exógenos do sistema, eliminando a parcela associada aos erros z da forma estrutural. Eu faço isso salvando os valores previstos do ajuste da equação da forma reduzida. Essa etapa é denominada de primeiro estágio da estimação. Finalmente, eu ajusto a equação da forma estrutural para y1, substituindo o regressor endógeno y2 pelos valores previstos do primeiro estágio, o y2 chapéu. Essa etapa é denominada de segundo estágio da estimação. E essas estimativas de mínimos quadrados em dois estágios serão consistentes, ou seja, válidas para amostras grandes, mas podem ser tendenciosas para amostras pequenas. No R, eu utilizo a função TSLS do pacote 100
para ajustar modelos usando o método de mínimos quadrados em dois estágios. Neste exemplo, a primeira parte da função TSLS define um modelo de probabilidade linear para a variável binária boa saúde, que seria definida na sua forma estrutural pelo log da renda, idade, escolaridade e a binária declarante, que assume 1 se a própria pessoa declarou sua condição de saúde. A segunda parte da função TSLS define os regressores exógenos da forma reduzida. No caso, seriam os regressores idade, escolaridade e declarante, mais as variáveis instrumentais CP e EMPRE. Essas variáveis definem a posição na ocupação. CP assume 1 para ocupado conta própria e EMPRE assume 1 para empregador. A posição de empregado é a referência de análise. A função TSLS automaticamente identifica o regressor endógeno, a variável log da renda, omissa na segunda parte da especificação. Analogamente, a função TSLS também identifica automaticamente os instrumentos, as binárias CP e EMPRE, que constam apenas na segunda parte da especificação da forma reduzida. A estimativa de mínimos quadrados em dois estágios para o coeficiente associado à variável log da renda é igual a 0,009, uma estimativa ligeiramente inferior àquela obtida por MQO. Ou seja, a estimativa de MQO estaria superestimando o real impacto da renda do trabalho sobre a condição de saúde. Como a minha amostra é muito grande, quase 55 mil observações, eu posso assumir que essas estimativas de mínimos quadrados em dois estágios sejam consistentes. Um pressuposto fundamental para que essas estimativas sejam consistentes é que as binárias para a posição na ocupação sejam bons instrumentos para a renda do trabalho. Há testes específicos que podem auxiliar na validação dessa hipótese. Agora eu convido os interessados a lerem um artigo descrito nessa rotina, onde encontrarão mais detalhes sobre as análises e o sistema de equações simultâneas.